Opa, amigos, é uma honra ter a sua atenção. Bem-vindo ao canal Cristabilidade, onde exploramos a Bíblia juntos, capítulo por capítulo, de uma maneira divertida e transparente, tipo um react bíblico. Eu me chamo Christopher e hoje, tá vendo esse compilado aqui? Esse compilado de livros que se chama Bíblia? Aqui e aqui são as partes onde tudo é perfeito. Desse vídeo em diante é ladeira abaixo. É ladeira abaixo até Jesus voltar. Vamos juntos conversar sobre Gênesis 3. Puxa a vinheta. Não tem vinheta. Antes da gente entrar nessa low vibe, eu lembro a você que você tem o total livre-arbítrio de deixar o like, se inscrever e depois de assistir todo o vídeo, divulgar pra todo mundo dizendo: eu não acredito que eles fizeram isso. Aí a pessoa vai perguntar: o quê? Aí você diz: assiste e verás. Tô te ensinando a fazer marketing, hein? Vamos começar? Já assistiu o capítulo 1, já assistiu o capítulo 2, eu vou deixar no card aqui o último que foi o capítulo 2 e vamos começar no capítulo 3, que começa assim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Para você que não sabe, para deixar claro desde aqui, essa serpente é Satanás. Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, diz assim: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Christopher tá falando de Satanás, meu Deus. O significado de Satanás é adversário. Então, como você sabe, vai ter um bate-papo aqui entre essa serpente e a Eva. E pra que fique tudo claro, essa serpente é o próprio Satanás. Acho engraçado porque ele diz assim: a serpente, que era Satanás, era o mais astuto de todos os animais selvagens. Pô, chamou de animal. Só pra descontrair aqui, tô brincando. E ela perguntou à mulher, a serpente: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E aí, foi isso mesmo que Deus disse? Você lembra? Só pra gente relembrar, Deus disse assim, ó: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E aí chega Satanás e diz: é verdade que Deus disse não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? A primeira artimanha de Satanás, que foi usada desde os primeiros dias da humanidade até hoje, é levantar dúvida diante uma afirmação, diante uma verdade que Deus já disse. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Eu acabei de ler o que Deus disse. Deus também não disse para não tocar nele. Por que tem isso aqui? Bom, uma suposição, a Bíblia não deixa tão claro assim, mas uma suposição seja porque foi um telefone sem fio, digamos assim. Porque no capítulo anterior, que a gente viu lá em Gênesis 2, Deus criou o homem e logo em seguida ele fala sobre a ordem e logo depois ele fala: não é bom que o homem esteja só. Então, possivelmente, Deus tenha passado essa ordem para Adão e Adão falou bem assim: Eva, Deus não deixa a gente comer daquele fruto. Faz o seguinte, nem toca. Deus falou pra nem tocar nele, entendeu? Aí só reforçando é uma possibilidade. Porque é interessante Eva falar aqui que não pode comer nem tocar nele. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Viu que louco? Satanás não estava falando uma mentira completa, ele estava falando uma meia-verdade, porque a partir do momento em que Adão e Eva comessem, eles realmente seriam conhecedores do bem e do mal, ia ter aquele discernimento ali do bem e do mal, porque eles conheceriam o bem e o mal e as consequências de cada um, só que eles decidiram ir pelo pior caminho, que foi o caminho da experiência. Então Satanás aqui vende como uma ideia: uau, eu acho que Deus está escondendo alguma coisa de vocês. Eu tenho certeza que vocês não morrerão. Então, além de ele chegar e colocar uma dúvida em uma verdade que Deus já havia dito, ele polariza aqui ao ponto de falar: ou eu tô mentindo, ou é Deus que tá mentindo. E adivinha o que aconteceu? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Aqui a gente conhece a tríplice do pecado. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, o pecado da carne, o prazer, era atraente aos olhos, a cobiça, a inveja, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, a cobiça também, o orgulho, a vaidade, a soberba, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Bom, pra você que não sabe, a Bíblia ela fala claramente aqui qual é o fruto, e o fruto não era uma maçã. Olha, vou te chocar agora. O fruto não era uma maçã. Adivinha qual era o fruto? É o que tá na thumb, é o que tá na capa de vídeo aí. Era um coco. Claramente, tá aqui, ó, tá escrito. E além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto
e o comeu. Qual é o fruto que a gente pode tomar e comer ao mesmo tempo? É um coco, tá claro, tá nítido. Gente, isso é só uma brincadeira, não era um coco, mas também não era uma maçã. A Bíblia não deixa claro que fruto era esse. Eu acho que era uma manga, porque eu fico com o mesmo olhar da Eva aqui quando eu vejo uma manga. Mas a Bíblia, de novo, vou deixar bem claro aqui, não era um coco. E também a Bíblia não diz que era uma maçã. Então era um fruto que era muito bonito, que quando a Eva viu, dava vontade de comer, era atraente aos olhos, mas a Bíblia não deixa claro que fruto era esse. Sabe-se lá Deus por que associaram a maçã. Então, Eva comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Aqui, infelizmente, depois de os dois receberem uma ordem direta de Deus, eles ficaram com vergonha e medo. Um sentimento que não tinha ainda, não tinha por que se envergonhar, mas quando eles viram que não tinha mais aquela confiança, se você faz um voto diante do próprio Deus que está a todo momento com você e você vê outra pessoa quebrando esse voto com Deus, o que te garante que essa pessoa não vai quebrar o voto com você se ela quebrou com Deus? E os dois quebraram o voto com Deus. Então, um já não mais confiava no outro. Surgiu medo. E agora, Deus falou que a gente ia morrer. Meu Deus, a gente vai morrer. O que é isso? Que isso é novo, mas... eu tô com medo porque eu fiz uma coisa errada. Então surgiu o medo e surgiu a vergonha, por isso eles quiseram se cobrir. E aí chegou o final da tarde, onde tinham o hábito de Deus chegar e conversar com os dois, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ai, a gente é tão filho de Adão e Eva. A gente faz uma coisa errada e nossa primeira reação é a gente querer se esconder. Igual eles. Mas o Senhor mostra a sua misericórdia. O Senhor Deus, eles sabiam o que o casal tinha feito. E eles sabiam onde eles estavam. Mas o Senhor Deus, ele chama o homem perguntando: onde está você? Ah, isso é tão legal. Isso só mostra a graça de Deus. Isso só mostra que temos um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus justo, mas um Deus de amor que, apesar de a gente fazer essa leseira, essa besteira, é igual você que é pai e você sabe que o seu filho já quebrou um negócio, ele tentou esconder, ele não quer muito ver a sua cara, mas quando você chega em casa, vê que já aquela situação aconteceu, você fica esperando: filho, onde é que você tá? Só pra dar a oportunidade de ele vir até você e te falar o que ele fez, pra ter um relacionamento sincero, um relacionamento de amor. E aqui a gente vê esse lado de Deus, o lado amoroso dele, o lado pai. E Adão respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. E aí Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual lhe proibi comer? Ai. Deus sabia que Adão tinha comido. E ele ainda faz uma pergunta dessa. Não sei você, eu já passei por essa situação, mas eu imagino que você também. Seu pai sabe que você errou, sua mãe sabe que você errou e ainda fala: por um acaso você comeu do fruto que eu falei pra você não comer? Ai, se eu fosse Adão nessa hora, ia subir um frio na espinha assim. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Bem, resposta errada, Adão. Deus deu oportunidade pra ele falar a verdade, ele ainda... Ao invés de falar: Senhor, foi mal, errei, vacilei, ele fala: foi a mulher que me deste, a mulher que tu me deste. Olha só, em Provérbios, capítulo 19, versículo 3, diz assim: é a insensatez do homem que arruína a sua vida. É a própria decisão dele, é a própria insensatez, falta de sabedoria dele que faz com que ele arruíne sua própria vida. Mas o seu coração se ira contra quem? Contra o Senhor. Então, Adão fez a besteira, mas ele se irou contra quem? Contra a mulher que tu me deste. Se não fosse o Senhor que tivesse me dado essa mulher, talvez eu não teria feito isso. Talvez não, pela forma como ele falou. Se não fosse a mulher que tu me deste, eu não teria feito isso. E aí o Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Só pra não passar batido, Deus deu a ordem possivelmente primeiro pra Adão, ou então só pra Adão e depois criou a mulher, conforme eu falei lá naquele telefone sem fio, lembra? Então é interessante como Deus sabia que a Eva tinha sido enganada e comeu primeiro, ele sabia, ele é onisciente, só que com quem ele chega pra perguntar o que foi que aconteceu? Com Adão, porque ele criou Adão, deu a responsabilidade pra Adão, possivelmente a ordem foi pra Adão passar pra Eva, então a responsabilidade estava sobre Adão, cuidar do jardim, cuidar da Eva. E aí quando aconteceu esse BO, o que Deus faz? Ele procura: cadê a pessoa com quem eu dei a responsabilidade? Adão, o que foi que aconteceu? Aí Adão aponta pra mulher, Deus chega com a mulher e pergunta: o que foi que você fez? Respondeu a mulher:
A serpente me enganou e eu comi. Não, Eva! Ela podia muito bem também ter falado, Senhor, me desculpa, foi mal. Aí ela também aponta pra outra pessoa, não reconhece o seu erro, passa pra outra pessoa e diz, foi a serpente que me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou a serpente. Aqui começa o motivo de eu estar de preto hoje. O Senhor Deus chega e declara primeiro para a serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Até aqui, parece que Deus estava direcionando para a espécie da serpente mesmo, para os répteis. Só que daqui em diante, já não é mais para a serpente em si, o animal serpente, já é para a serpente diabo, para Satanás. Ele diz assim, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. A descendência de Satanás são os adversários de Deus. O descendente da mulher já é um prenúncio de que seria Jesus que estaria vindo. Então, antes de o Senhor falar sobre as consequências do pecado para Adão e Eva, ele já pensou aqui na redenção, já pensou em como fazer para nos resgatar e corrigir esse problema que a gente colocou no mundo. Então, este Jesus lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Este lhe ferirá a cabeça. Jesus feriu a cabeça do cão, matou ele de vez assim, destruiu ele de vez assim, quando ele ressuscitou dentre os mortos. Foi ali que ele venceu a morte e feriu a cabeça de Satanás. E você lhe ferirá o calcanhar. Fazendo aqui um anúncio de que teria um sofrimento, de que teria dor, teria um caminho ali que Jesus ia percorrer de dor, de sofrimento, para que tivesse essa vitória desse ferimento da cabeça de Satanás. Aqui terminou a maldição da serpente. Agora, a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Bom, quando Jesus veio, ele resolveu o problema do pecado, dessa nossa separação com Deus. Porém, as consequências do pecado existem até hoje, é assim. E a consequência para a mulher foi essa dor na gravidez. Uma coisa que é tão linda, que é dar à luz, gerar vida, viria com grande sofrimento. E o seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Em algumas versões tem, ou será contra o seu marido, mas ele a dominará. Talvez anunciando a dificuldade de a mulher ser submissa ao marido. E antes que surjam comentários aí falando sobre isso, ser submissa não é uma coisa ruim. Pensa só, ser submissa significa estar sob a mesma missão. Então, digamos que você, mulher, encontre um homem que você fala, nossa, a missão de vida dele é maravilhosa, é linda. Eu quero estar sob essa mesma missão, onde os dois vão chegar juntos e mais longe com essa cooperação. Em algumas conversas informais, eu costumo falar assim, é como se o homem tivesse uma missão, um chamado que Deus deu pra ele, e ele vai chegar até aqui. Com a mulher, uma mulher que vai ver esse chamado e falar, eu quero comprar essa mesma briga, essa mesma ideia, eu quero estar sob essa mesma missão, ele vai conseguir ir muito mais longe. Então é uma cooperação. Não tem como comparar quem é o melhor, homem ou mulher, não tem. É como você falar, quem é que nada melhor, um peixe ou uma ave? Não tem como comparar. São diferentes e eles são complementares. Essa é a beleza do casamento. E o homem declarou, olha só... Com a mulher, tem 5 linhas aqui. Com o homem, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18. Tem 18 linhas. Por quê? Talvez pela natureza do homem, casca grossa, pode mandar que eu aguento. E também porque, provavelmente, mais uma vez, por ter essa diferença de declaração de um pro outro, possivelmente a ordem foi dada pro homem primeiro, só pro homem. E ele que era o responsável por cuidar para que isso não acontecesse. Então, ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Lembra que eu falei sobre trabalho no outro vídeo lá? É aqui que a gente começou a suar. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Aqui que o trabalho se tornou um negócio pesado, sofrível, difícil, frustrante. Então, apesar de ser diferente da mulher, onde não foi nada específico no corpo do homem, afetou toda a missão dele de vida. Então, essas foram as consequências do homem e da mulher. Depois disso, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Adão já tinha um hábito de dar nome às coisas, né? Então aconteceu isso, ele falou, seu nome será Eva agora. E é interessante como ele teve fé.
porque o Senhor falou que a mulher daria à luz filhos, e ele falou, tá bom, então você vai se chamar Eva porque você vai ser mãe de toda a humanidade. Ele acreditou no que Deus disse. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Aqui tem um segredo muito importante escondido, que foi pro Senhor fazer essas roupas aqui, ele teve que matar um animal, e desse animal ele fez as roupas para Adão e Eva, já possivelmente sendo o primeiro evangelho aqui anunciando que para ter perdão dos pecados é necessário que haja derramamento de sangue. Então possivelmente esse animal que ele matou para poder providenciar essas roupas de pele tenha sido um cordeiro, para dizer que lá na frente viria o Cordeiro de Deus, que é o próprio Jesus, para pagar os nossos pecados também com sangue. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós. Esse nós é Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Mais uma vez, o Senhor demonstrando o seu amor, agora que Adão e Eva estavam separados espiritualmente de Deus, eles foram desconectados da união, do relacionamento que tinham com Deus. Deus se preocupou em falar, agora eles não podem comer dessa outra árvore que tem aqui, que é a árvore da vida, porque senão eles vão viver para sempre, só que eles vão viver para sempre separados de nós, separados de mim. Então, provavelmente com muito pesar, mas com justiça e amor, Deus tomou essa decisão de mandar embora do jardim do Éden o homem e a mulher para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Apesar de ser um capítulo triste, daqui pra frente é o ser humano e Deus em uma história de redenção e amor. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você teria comido do fruto do conhecimento do bem e do mal? Assim, sabendo que você tem tudo, você ainda assim comeria do fruto do conhecimento do bem e do mal? Pra você que pensa que, não, eu nunca teria comido, nós somos muito filhos de Adão e Eva. Olhando pra eles, é fácil a gente falar que não comeria não esse fruto. Mas eu te garanto que se eles olhassem pra gente aqui hoje, pro número de vezes que a gente decepciona e desobedece a Deus, eles pensariam bem parecido. Eu jamais falaria essa mentira que essa pessoa tá contando. Colaria um teste? Eu jamais colaria um teste. Não, eu nunca seria desonesto no meu trabalho. Não, jamais eu xingaria ou guardaria mágoa de outra pessoa. Deus me livre. Então, pra você que pensa assim, eu te digo que somos igual Adão e Eva. Iguais a Adão e Eva, que mesmo tendo tudo, não somos contentes, nem gratos, e queremos mais e mais, mesmo que isso possa desagradar a Deus pra me fazer feliz ou me dar prazer. Gostou do vídeo? Se inscreve e ativa o sino aí pro próprio YouTube te avisar quando chegar vídeo novo. Aperta embaixo em like, em curtir, pra que você possa me apoiar e fazer com que esse conteúdo seja entregue pra mais pessoas, pra quem precisa ouvir. E a pergunta de hoje é bem tranquila, pra você responder aí nos comentários. Pelo que você precisa ser mais grato? O Senhor pode estar te dando uma coisa todo dia, assim como Adão e Eva tinham tudo, Ele está te dando alguma coisa todo dia, um presente todo dia, e às vezes você acaba esquecendo de ser grato o suficiente a Deus por esse presente que Ele está te dando. Então coloca aí nos comentários pelo que você precisa ser mais contente. Compartilha aí que eu leio todos os comentários. Agradeço demais a sua atenção. Vamos continuar nos vendo no desenrolar dessa história, e o próximo capítulo é Gênesis 4. Até lá!